Jaguar cibernético, esse nome é maravilhoso. Maravilhoso, Machado, né? esse nome, jaguar cibernético. O jaguar é um bicho amazônico? Acho que o jaguar é um bicho assim, do Brasil, né? Um bicho mítico das sociedades indígenas do Brasil. Né? Ele é o predador canibal por excelência. Predador, né? É o símbolo daquilo que foi chamado canibalismo das nações indígenas, descrito pelos cronistas. E toda essa ideia, desde 1500, toda essa ideia do canibalismo tupinambá, né, que foi muito discutida, inclusive por Oswald de Andrade. Que não é, muitas pessoas pensam que é uma mera selvageria. É muito mais. É um canibalismo ritual, né? Ritual. Essa questão, ela foi inicialmente profundamente estudada pelo Florestan Fernandes, antropólogo, em 2 livros clássicos, né? E ele chamou de religião. Ele estudou o canibalismo tupinambá como se fosse uma religião, um canibalismo ritual, né? E essa questão do canibalismo, ela foi muito debatida e a pergunta sempre é o que era, se não se comia simplesmente para se alimentar por gula, se comia para quê? Né? E hoje existe um debate muito grande no grupo do Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo agora que está sempre muito falado, né? Porque a ideia dele conseguiu ter uma repercussão internacional. Então a resposta que esse grupo dá, que é um grupo sediado no Museu Nacional no Rio, é de que eles comiam a posição do outro, né? Eles comiam o inimigo que era o outro, porque eles caçavam a pessoa e essa pessoa ficava dentro dessa aldeia e durante 3, às vezes 4 anos, sendo muito bem alimentada. Eles casavam essa pessoa com a filha do chefe, e isso transformava aquela pessoa que era o inimigo num parente, e quando chegava no momento final, eles preparavam um grande rito, onde convidavam porque todos esses grupos falavam a língua tupi. E eles matavam esse prisioneiro. Quem matava era o cunhado, o irmão da noiva, e ele era comido nesse festim, dentro de uma série de celebrações. Quer dizer, eles comiam aquilo que a pessoa representava. Eles comiam, segundo se entende hoje, eles comiam a posição do outro, porque na realidade os tupinambás, eles não conseguiam, a máquina de cada grupo, a máquina social, ela não conseguia funcionar sem a referência do outro. Né? Havia uma necessidade desse outro, e esse outro ele estava fora, ele não estava dentro. Ele estava num outro grupo. Então, essa coisa de caçar o outro e, no final, comer o outro. Para se apropriar. Para se apropriar para experimentar essa ideia do outro. Essa questão da alteridade do outro, ela só era possível para os tupinambá religiosamente nesse ato do canibalismo. E isso era aceito por todo mundo. Esse grupo do qual a pessoa tinha sido comida, ela com isso, ela abria um crédito para ela, então ela ia fazer o mesmo e esse ciclo se repetia em toda a sociedade. Né? É curioso que a gente percebe que aqui tem um refinamento. Tem um refinamento. Né? Então, o canibalismo era uma forma de alteridade, de haver essa possibilidade do outro. Então, isso é que está sendo o grande debate. Porque é o que o Viveiro de Castro falou, o outro era o destino, essa possibilidade do outro. E hoje se fala muito dessa questão do outro. E aí é que se faz a ponte com o Oswald de Andrade, por exemplo, com a antropofagia, aquela coisa de você devorar as coisas, e devorar esse outro, que no caso do Oswald é a cultura europeia clássica, que foi a cultura que nos foi... Para se apropriar disso e criar alguma coisa. Daí criar alguma coisa. O legal do projeto foi assim, saber o quão a gente é ignorante dos índios, né? O tamanho da nossa ignorância. Índio é índio, né? O índio. Mas, tem milhões de tipos de índio, no tratamento. E mesmo assim, sei lá, índio é índio, japonês, né? Assim, tem milhões de ramificações, tem várias tribos, vários idiomas, várias culturas que, infelizmente, a gente não aprende isso muito na escola, né? Então, nesse projeto isso foi bacana porque, na verdade, é uma cultura muito rica
que a gente herda sem saber, né? Tem coisas que a gente... Tá na gente, mas a gente não tem muita consciência, assim, né? E tem poucas chances de vivenciar isso, porque hoje em dia são poucas tribos, né? Quer dizer, cada vez menores. Cada vez menores. Os tupinambás, por exemplo, estão extintos, né? Não existe mais. Hoje tem umas pessoas na Bahia, no interior da Bahia, que estão se auto-identificando como descendente dos tupinambás, né? Mas, assim, historicamente era considerada extinta, né, por uma série de fatores que a gente conhece, que é o que causou essa coisa que hoje a gente chama de um genocídio indígena. Exatamente. Né? Aqueles milhões que habitavam, milhões, né? E hoje são reduzidos a pequenas tribos, pequenos grupos, mas que eu acho que hoje está havendo o que está se falando, né, os etnógrafos, os próprios índios, que hoje em dia estão muito com a palavra, eles hoje em dia estão falando por si próprios, de que há uma reindigenização do país. Não é? Que a primeira pessoa que pensou isso e foi considerada assim, um surtado, o que é isso? Foi o Oswald com essa ideia da antropofagia. Eu acho que o grande barato, as pessoas até brincam, as pessoas, o Jaguar parece, no certo sentido, uma certa história do Brasil, porque apesar de ser um espetáculo assim, extremamente simbólico, né, porque ele tem todo ele é um espetáculo extremamente surrealista, porque ele tem toda essa imaginação que Lévi-Strauss chamou de pensamento selvagem, né, que falava assim, mas os índios pensam. E até então, até a própria Igreja Católica, em tribunais, ficava examinando se os índios para provar se eles eram... Se eles tinham alma. Se eles tinham alma, entendeu? E Lévi-Strauss foi definitivo e falou, não, os índios pensam sim, só que eles pensam uma outra lógica, um outro pensamento, que ele chamou de pensamento, uma maneira de ver o mundo. Hoje, por exemplo, tem uma certa formulação que é assim, né, que foi os etnógrafos que formularam a partir de estudos muito profundos, tanto na mitologia como na história indígena, que é uma frase que fala assim, os índios pensam que os animais pensam que são humanos. Né? Que lindo. Então os índios pensam que os animais se pensam como humano. E como são muitas espécies de animais e cada espécie animal se pensa como humano, ela pensa a outra espécie como animal. Então, a onça acha que ela é humana e que nós, por exemplo, somos animais e assim sucessivamente. Isso se imagina, então, que, na realidade, os índios eles não pensam o mundo como um único mundo, mas como vários mundos. Como vários mundos interligados. Interligados. Então, hoje se fala assim numa ideia de que os índios pensam a partir do múltiplo, e não do uno, como nós ocidentais pensamos. E é por isso que se acha que, por isso eles não conseguiram ser totalmente catequizados. Porque eles não conseguem imaginar um Deus único. Eles veem um mundo, um cosmos, um universo, uma realidade que ela é múltipla. Quer dizer, porque a partir do momento que você tem um Deus para as plantas, um Deus para os animais, você não consegue aceitar que um Deus só tome conta de tudo isso. Os índios são muitos mundos, porque cada espécie animal, ela é um mundo. Então, são muitos pensamentos, muitas ideias, e elas não conseguem pensar um Deus único, que esse Deus, ele gerou várias coisas. Ele gerou o rei, o monarca, o déspota. Então, eles são, como o Pierre Clastres falou, sociedades contra o Estado, que eles não... por natureza, né? Por natureza. Por definição. Por definição. Isso não é uma regra. Não é uma postura. Não é uma postura. Mas eles criam uma impossibilidade, como você falou, que é natural, que impede com que o chefe, eles têm chefe, o chefe seja um déspota. Eles não conseguem. Por quê? Porque para eles, todas as pessoas ali, elas são pessoas, elas são humanas. Maravilhoso isso, é maravilhoso. Eu faço um relato de viagem, né, da peça, porque eu comecei a escrever esse projeto em 1993, ele já sofreu muitas mudanças, ele é um work in progress, ele já teve milhões de... o meu projeto, assim, central dessa linha de peças que são amazônicas e indígenas, né? Então, é uma tetralogia, quer dizer, o formato final é uma tetralogia. É uma peça... São 4 espetáculos. São 4 peças interligados. Então, tem esse título geral, que é Jaguar Cibernético, e cada peça tem um título. A peça 1 chama Banquete Tupinambá. Banquete Tupinambá, que é mais ou menos essa história que você está contando. Que eu contei, né?
Tem a segunda peça, chama Aborígene em Metrópolis, que é 500 anos depois. Esse termo aborígene se aplica também aos índios nossos? Esse termo, eu coloquei esse título, porque é um termo que os cronistas usavam. É um termo que, vamos dizer que a civilização branca ocidental também usava, de chamar os aborígenes. Né? Então eu, parodicamente, né, meu teatro ele também é muito paródico, eu usei esse título, o Aborígene em Metrópolis, porque a peça acontece numa cidade, que são várias cidades, que poderia ser, sei lá, São Paulo, Belém do Pará, que eu morei lá, que poderia ser Londres, poderia ser Nova York. Você pegou o aborígene e colocou numa situação urbana. No urbana tem um Saint Laurent, que é um guia dele nesse lugar. Saint Laurent? E que é o Yves Saint Laurent, e que é aquela figura que veste, que é um símbolo de uma era, que é a nossa era, que as pessoas chamam de era da moda. Né? Os autores falam, a gente vive numa era que são a era das modas. No certo sentido, o Saint Laurent significa... representa com todas as letras... Embora você não queira dizer especificamente só a moda do vestuário, mas as modas... Não, as modas todas, todas as modas. As músicas, os hábitos... os carros que mudam sempre. E até hoje é muito debate sobre o índio, né? Tem um fetichismo através do índio, né? É bacana a estampa de índio, cocar é legal, sabe? Tem essa virou cult, né? O índio virou cult, entrou na moda. Sim, tá na moda. Então, é como a periferia também, né? Essa questão se fala muito hoje. Nós vivemos, muitos autores falam, a gente está vivendo uma época que é a era da moda. Então o Saint Laurent é um símbolo, sabe? Então essa segunda peça chama Aborígene Metrópolis. Agora o terceiro é o xamanismo The Connection. Uma peça, inclusive, as pessoas gostam dessa peça porque ela é uma peça que ela tem uma fachada jovem, ela é uma peça que analisa fundamentalmente uma coisa que é um dos temas da peça, que é assim, a ideia de que a técnica ela é da mesma matéria do xamanismo. Né? Então, tem o Jaguar, que é um jovem xamã na peça, porque esse personagem do Jaguar, ele reaparece como índio. Ele é recorrente nas quatro peças. Né? Ele é o leitmotiv, ele se repete, ele é o motivo principal, o motivo condutor, que é o Kiko Pissolato que faz. Então, e aí essa peça ela discute muito essa questão assim, dessa questão de que a técnica ela é da mesma matéria do xamanismo. Não é? Então, mas ela é uma peça que ela é jovem, pela elaboração, a ação dela é um grupo de jovens que estão dentro do apartamento, junto com esse xamã, experimentalizando coisas, cruzando movimentos culturais, e tem uma coisa com 68, movimentos políticos, zapatista, mas sempre nessa ideia de que esse devir, essa experiência, que é a experiência do animal, que é uma experiência xamânica, ela é da mesma matéria que, por exemplo, a técnica das virtualidades, da tecnologia dos Facebooks da vida. Dos Facebooks, da televisão, isso aqui, quer dizer, o que nós estamos vivendo aqui, a comunicação, a relação que a gente está vivendo com todas as pessoas que estão com todas as pessoas que nós estamos nos comunicando, essa comunicação, esse transe, essa telepatia, ela é a mesma do xamanismo. A telepatia das eletricidades, ela seria... Seria um instrumento para exercer aquele mesmo exatamente, xamanismo. Entendeu? E a última é o Floresta de Carbono, que é uma peça assim, mais sobre as políticas indígenas, sobre as políticas ecológicas, que envolve as sociedades indígenas no lugar que elas vivem, que são as florestas. Tem essa saga desse herói, né, que é o Jaguar, que passa por todas, mas elas têm uma autonomia. Então, você pode ver uma peça e ela se fecha em si. Se fecha em si. Aí, você pode ver a segunda, aí a primeira vai, sei lá, validar mais ou vai confundir mais. Complementa de alguma maneira. E aí vai pra terceira e pra... Então você pode editar também. Você pode, sei lá, ver a terceira, ver a primeira. É um teatro editável. Exatamente. Em capítulos. Total. Você pode fazer o que você quiser. Legal.